Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 12. Você encontrou? Amém, vamos lá. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, rogo ao Senhor nessa noite que o Senhor comunique, fale aos nossos corações. Nós estamos aqui, Deus, dependentes do Senhor, com os corações preparados para ouvir a Tua palavra. Faz dos nossos corações uma terra boa, que a Tua palavra seja como uma semente, que penetre a terra e cresça como uma árvore frondosa. Peço isso, Deus, fala conosco hoje. Nós queremos conhecer, ter a revelação de quem Tu és, do Cristo ressuscitado. Ajuda-nos, Senhor, pedimos, confiando na Tua bondade, no Teu amor, que eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Esperança e vida para além desta vida. É interessante, o apóstolo Paulo, quando escreve essas palavras aos irmãos em Corinto, ele está combatendo um certo tipo de pensamento. Talvez uma certa filosofia grega que tenha se infiltrado no pensamento da igreja. E aqui nós temos bem claro que os irmãos falavam sobre a ressurreição, eles pregavam que Cristo ressuscitou, mas um questionamento se instalara ali. É que eles duvidavam da ressurreição dos mortos. Ou seja, pregavam a ressurreição de Jesus, mas questionavam a ressurreição corpórea. A ressurreição daqueles que estavam em Cristo.
E o apóstolo Paulo, combatendo esse tipo de pensamento, faz afirmações aqui bem acentuadas, duras e até mesmo assustadoras, ao ponto de, com certeza, ter chocado aqueles irmãos que leram, receberam essa carta, como choca também o nosso entendimento hoje, porque, sem percebermos, uma certa similaridade acontece, ou seja, nos alcança também nesse sentido. Porque nós afirmamos que Cristo ressuscitou. Somos uma igreja cristã, igreja evangélica, uma igreja que afirma que Cristo morreu na cruz e que Cristo ressuscitou. Mas, por vezes, a vida que temos, a vida que levamos, da forma como nós conduzimos a nossa vida, como nós nos organizamos, parece que nós não cremos muito bem, ou não temos tanta certeza assim, da ressurreição que nos alcança. Sabe, cremos que Cristo ressuscitou, mas não temos tanta convicção da ressurreição dos mortos. Como se a ressurreição de Cristo, ela foi histórica, você não duvida disso, mas não afeta você. Não afeta a sua maneira de ver o mundo, sua maneira de viver no mundo. Isso é muito interessante. Eu estava, enquanto preparava a mensagem, buscando conectar alguma história para ilustrar, para ajudar você a perceber o que o apóstolo Paulo está tentando nos comunicar de uma forma primária aqui, e que eu quero que você entenda. Me lembrei de uma história que eu ouvi de um rabino. Não sei se é uma história verídica, talvez seja uma parábola. Mas num povoado onde existia uma sinagoga, ali tinha um rabino, e não chovia naquele lugar por muitos anos, há muito tempo. O povo estava sofrendo. E um dia eles reuniram e pediram, vamos fazer uma reunião e clamar ao nosso Deus, clamar a Adonai, que envie chuva para esse lugar, que envie, que se compadeça da nossa situação e que envie a chuva. Marcada o dia da reunião, era numa manhã, os irmãos estavam ali e nada do rabino aparecer. Chegaram à tarde e nada do rabino aparecer, e alguns irmãos já preocupados, como pode, uma reunião de oração, e o nosso líder, aquele que nos instrui, nosso mestre, não está aqui. E alguns irmãos foram lá visitá-lo, saber o que tinha acontecido, e chegando à casa do rabino, encontraram ele tranquilo com a família, e ele super bem, e os irmãos ficaram revoltados, e questionaram ele: por que você está aqui, sendo que foi convocada uma reunião de oração para clamar por chuva? E o rabino olhou para aqueles irmãos e falou: bem, eu apareci no local, mas eu não vi nenhum guarda-chuva, então voltei. O que isso nos ensina? Sabe, eles estavam ali, e o clamar por chuva, eles confiavam, criam que Deus poderia enviar chuva, mas nenhum deles se posicionaram ou tiveram em suas mãos um símbolo de que eles estavam crendo que Adonai poderia enviar uma chuva. E por que eu escolhi essa história para ilustrar para vocês? Porque por vezes é assim conosco. Nós afirmamos que Cristo ressuscitou, mas a vida que nós temos e que levamos, a forma como nós nos organizamos, como nós vivemos no mundo, não mostra, não tem um sinal visível que de fato essa afirmação nós cremos. Você crê que Cristo ressuscitou? E se você crer que Cristo ressuscitou, e se você está em Cristo,
A ressurreição dos mortos não pode ser negada. Não só não pode ser negada, ela precisa ser sinalizada pela vida que temos. E o apóstolo Paulo, ele vai levando isso para um nível, ao ponto de afirmar o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a cruz não tem sentido nenhum. O que valida a cruz de Cristo é a ressurreição. Nós afirmamos, na Páscoa, na Sexta-feira Santa, que Cristo ressuscitou, o valor da cruz. Mas por que nós afirmamos isso? Porque num domingo de Páscoa o nosso Senhor ressuscitou. A cruz não foi apenas um fato na história, um homem que foi crucificado e ali morreu e ficou. Não, um revolucionário que foi morto. Não, nós afirmamos que Cristo ressuscitou. E a ressurreição não é uma mera doutrina da igreja, ou um dogma, simplesmente um dogma da igreja. Sim, nós cremos como dogma, porque ele é inquestionável. Você não pode, se questionar a ressurreição já temos um problema. Mas é para além de um dogma, se estende a isso. Afirmar que Cristo ressuscitou exige de nós uma postura, uma forma de vida, uma maneira de viver, de olhar o mundo, de se relacionar, afeta tudo. E o apóstolo Paulo falando para os irmãos em Coríntios é o seguinte: vocês falam que Cristo ressuscitou, mas vocês estão negando a própria ressurreição, a ressurreição dos mortos. Por quê? Que talvez na vida desses irmãos, a forma como eles estavam vivendo, não tinham evidências claras que de fato eles criam nisso e confirmavam isso. Nós devemos atentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo fala que negar a ressurreição de Cristo é despir a mensagem cristã. Negar a ressurreição é negar a mensagem, a vida cristã. Se nós temos vida, porque a ressurreição aconteceu, e nós temos a esperança. É certo que algumas teologias, elas estão se infiltrando na igreja, a de vida da academia, onde algumas pessoas falam o seguinte: olha, nós não temos tanta certeza, nós não temos inclusive provas científicas, fatos sobre a ressurreição, mas tudo bem, os apóstolos afirmaram a ressurreição, porque a ressurreição, afirmar a ressurreição é como se fosse um combustível para continuar vivo. Cristo ressuscitou, Ele vive em nossos corações, Cristo ressuscitou, logo Ele continua sendo o nosso Senhor, o nosso Deus. Não, a ressurreição não é uma ressurreição apenas no coração e na memória. Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele saiu daquele túmulo no domingo de Páscoa. A história foi afetada por isso. E porque Cristo saiu daquele túmulo no domingo de Páscoa, nós temos a esperança viva do nosso meio. E a esperança viva nos afeta de tal forma que toda a vida precisa ser organizada a partir daí. A maneira como você acorda, a maneira como você dorme, como você se relaciona, como você vive no mundo, é a partir da ressurreição. Não é porque você se tornou um evangélico agora, um cristão, e crê, tem uma sequência de doutrinas que você crê, você encontrou um povo legal que você se relaciona. Não. A vida, ela ganha um sentido por causa da ressurreição. E não só a vida ganha um sentido, o povo de Deus infere sentido à vida por causa da ressurreição. Então, entenda uma coisa: negar a ressurreição é gravíssimo, mas não é só grave, é destruidor.
Não é a ressurreição da memória. Não é um povo que grita, Cristo vive, como uma homenagem a alguém que foi super importante para todos nós, como se faz. A memória de Cristo continua vivo em nosso meio. Não, Ele vive. A afirmação cristã é: Ele saiu daquele túmulo. Ele venceu a morte. E Paulo está aqui super preocupado. E aí ele começa a desenvolver. Ele fala assim: se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo um Cristo morto e impotente. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos questionando o poder de Deus. E é pelo poder de Deus que nós somos alcançados. Negar a ressurreição é negar o poder de Deus. Perceba a seriedade disso. Tome muito cuidado. O que você ouve, ao que você dá atenção. Se existe algum tipo de cristianismo que coloca em questão a ressurreição, fuja disso. Feche as portas, negue. Porque se colocar em questão a ressurreição, nós perdemos tudo. Tudo. A vida está aí, à deriva. Nós não temos garantia e segurança de nada nesse mundo. O apóstolo Paulo fala, é vã a nossa pregação. Ou seja, pregar, por que você está pregando? Se Cristo não ressuscitou, nossa mensagem é desprovida de propósito. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia de sentido, de conteúdo, de qualquer proveito. Não existe possibilidade ou sentido para ter fé se Cristo não ressuscitou. Porque nós cremos. Perceba o nível que o apóstolo Paulo eleva essa questão. Se Cristo não ressuscitou, não existe por que crer, ter fé. É vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos fundamentando a nossa crença em algo vazio, algo que é questionável. Ele fala, nós somos falsas testemunhas de Deus. Você está testemunhando uma transformação que veio de alguma coisa, de um certo tipo de resiliência, de um poder do homem, mas não de Deus. A ressurreição assegura que a transformação do ser humano vem de Deus, e é poder de Deus para nós. Você não pode negociar a ressurreição. Ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos ainda no pecado. Nós estamos imersos no pecado. Se Cristo não ressuscitou, a morte ainda tem a última palavra. Não faz sentido ter qualquer tipo de fé ou qualquer tipo de esperança. Na verdade, se Cristo não ressuscitou, cada um busca a sua esperança. E aí que está o ponto. Às vezes nós vivemos num mundo como se Cristo não tivesse ressuscitado, porque nós entregamos os nossos corações a qualquer esperança. Você afirma, você canta, Ele ressuscitou. Você canta, Ele vive. Mas a sua vida você entregou para outra esperança. Uma conquista, um sonho, um projeto, algum tipo de ideia, alguma ideologia, enfim, alguma esperança dominou o seu coração.
Agora, se você afirma que Cristo ressuscitou e de fato crê nisso, você não pode ter outra esperança, meu irmão e minha irmã. Toda e qualquer esperança precisa orbitar, a vida precisa orbitar ao redor do Cristo ressuscitado. Entenda, tudo o que fazemos, o que não fazemos, o que pensamos, o que não pensamos, como agimos, por que não agir, tudo isso encontra sentido, porque Cristo ressuscitou. É vã a vossa fé se Cristo não ressuscitou, você ainda está no pecado. O perdão não tem garantia nenhuma de perdão. Nós estamos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos da morte em sua vida continua ainda ativo. Sabe, a ressurreição precisa nos afetar de tal forma que nada mais nesse mundo nos dá sentido a não ser a partir da ressurreição. Porque faz sentido você trabalhar? Porque Cristo ressuscitou. Porque vale a pena ter esperança num mundo tão caótico como o nosso? Porque Cristo ressuscitou. Porque vale a pena construir uma família, ter filhos, amar alguém, viver numa comunidade, porque Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, por que nós estamos aqui hoje? Não faz sentido nós estarmos aqui hoje, cantando um Deus que nós suspeitamos, não sabemos se de fato aconteceu ou não. Você está sendo guiado por um sentimento enganoso. Mas não é isso, não. Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, vale a pena sim viver, e uma vida que tem como sentido primário a ressurreição. A ressurreição coloca em xeque seus projetos de vida. Sabe, você chega para cultuar o Senhor, e se você tem uma outra coisa como esperança, se você tem algum tipo de ideia, você crê que Cristo ressuscitou, mas, sabe, se ainda está centrado em você mesmo, a ressurreição ainda é uma teoria para você, e não a realidade viva, presente na sua vida. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança eterna. Se Cristo não ressuscitou, a morte tem a última palavra. Se a nossa esperança, o apóstolo Paulo fala, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, e aqui está uma prova que às vezes nós organizamos as nossas vidas orbitando ao redor de outras coisas, e não do Cristo ressuscitado. Nós cremos que um dia Jesus vai voltar, cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas a forma como nós vivemos no mundo não demonstra isso. Somos acometidos pelo desespero, pelo medo. Sim, habitamos ainda no corpo da corrupção. Ainda não somos o que seremos um dia. O medo ainda nos toca por vezes. Desespero também às vezes, mas não nos domina. Nós não somos dominados pelo medo, pelo desespero. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Aquele túmulo está vazio. Lembra da mensagem do apóstolo Pedro? O nosso pai Davi, Abraão, os túmulos estão aí, mas o Cristo não. Ele não está mais aí. Falamos que nós cremos na vida eterna, mas vivemos como se não tivesse vida eterna. Como nós projetamos a vida?
planejamos a vida, as coisas, a forma como você gasta a sua vida, a forma como você organiza, como você se relaciona, suas amizades, seus relacionamentos, sua família, no seu trabalho, na escola, inclusive com as pessoas que não creem como você, como você se relaciona com eles. Será que você é um cristão que crê na ressurreição de tal forma que existe uma vida de Deus, um vindouro presente na sua vida, que testemunha através da vida que você vive, a ressurreição de Jesus, o reino eterno? A pessoa pode até não crer como você, mas olha para você e se sente desafiado a viver pela sua vida, pela vida que você tem. Nós estamos vivendo uma geração que se fala com os lábios que Cristo ressuscitou, mas o seu coração e a sua vida não está organizada assim. Sabe aquela história? Cristo ressuscitou, eu não quero mais viver. Gente, entenda uma coisa, o mal ainda nos toca, mas não tem a última palavra. Existe uma vida para além dessa vida. E não é uma utopia no sentido que, sabe, está aqui, é como se fosse um horizonte utópico. Eu me aproximo, mas se distancia. Eu me aproximo e se distancia. Não, é uma realidade presente já no nosso meio. Porque junto com Jesus ressuscitado, ressurge com Ele um novo mundo, uma forma de vida. Por isso que nós somos chamados de novas criaturas. Porque já participamos da nova criação, presente agora. Mas parece que não é realidade na vida de muitos. Se você não encontrar sentido para acordar na manhã, em alguma outra coisa no mundo, lembre-se de uma coisa: o sentido maior e principal que você tem, Cristo ressuscitou. Eu não estou dizendo que isso é a única causa, mas uma boa parte da nossa não saúde mental está relacionado às nossas esperanças. Entenda, repito mais uma vez, não estou dizendo que é a única causa, mas boa parte. Converso com pessoas e percebo que as pessoas estão conectadas com essa vida de tal forma que uma vida fora dessa vida não faz muito sentido para elas. E por isso, vamos aproveitar ao máximo, sabe? Viva intensamente. Inclusive pais falando para os filhos: meu filho, minha filha, o importante é você ser feliz. Faça tudo que o pai não conseguiu fazer. Já ouviu essa história? Pais que projetam sua felicidade nos seus filhos, como se a vida fosse só vivida agora, a única coisa. As conquistas, conquiste o mundo, vai. Inclusive a forma como você escolhe, por exemplo, sua profissão, uma vocação. Será que você escolheu uma profissão pelo sonho do seu pai? Ou pela vontade de Deus? Ou você escolheu uma profissão porque você está assegurando o seu futuro? Sabe aquela história? Os pais colocam a esperança de ter uma vida boa na profissão do filho, por exemplo. Eu vou escolher tal curso porque aí eu vou estar salvo. Você não escolhe mais a partir da vontade de Deus, da vocação, descobrindo que o Senhor chamou você
Não. A questão é status, segurança financeira. Sabe de uma coisa? Já vivi tanto com nada, agora eu mereço ser feliz, eu mereço alguma coisa. Pais, mães, comunique para os seus filhos. É lógico que todo pai e toda mãe quer que o filho seja feliz. Mas o projeto de vida não é a felicidade. É conhecer a Cristo e esse ressuscitado. E a partir da ressurreição, descobrir que existe uma vida para além dessa vida. O apóstolo Paulo fala: se a minha vida se resume só nessa vida, você é um miserável, eu sou um miserável. Digno de receber misericórdia. E não percebemos isso. Organizamos assim. Pessoas que entram em depressão porque ainda não fizeram a viagem dos sonhos. Não conseguiram ter as suas conquistas, o seu projeto de felicidade. Mas no domingo nós estamos lá, Cristo ressuscitou. Mas a semana toda, o mês todo, a vida toda, vivendo como se Cristo não tivesse ressuscitado, que tudo dependesse de você, dos seus projetos, dos seus sonhos. Que isso? Se Cristo ressuscitou, tudo muda. Minha vida é afetada, a forma como eu vejo o mundo, como me relaciono com as coisas. Existe uma esperança e uma vida para além dessa vida, meu irmão. Sua esperança não está nas suas conquistas. Sua esperança não está no dinheiro que você deseja ter, ou talvez que planeja a vida. Porque tem gente que planeja a vida pelo dinheiro que gostaria de ter, que ainda não tem. É impressionante a forma como você se organiza, a forma como você gasta os seus recursos, usa os seus recursos. Um dos maiores sinais que nós não cremos tanto na ressurreição como realidade é a forma, por exemplo, como nós contribuímos, ajudamos uns aos outros. Generosidade, sabe? É algo que você precisa ser convencido para fazer. Você precisa ser convencido. Porque você tem um certo nível de esperança naquilo que você tem, nas suas posses. Não estou dizendo que você agora precisa ser um louco, chutar o balde e ser um irresponsável. Vou viver agora, porque Cristo ressuscitou, agora tudo de todos. Não. O que eu estou dizendo é, sua vida precisa ser organizada a partir dessa realidade. Porque se não for, acabou. Não tem problema nenhum você pensar em melhorias. Não tem problema nenhum você pensar, inclusive, isso é importante no meio cristão. Você pensar em ter uma posição na sociedade. Você abrir um negócio é importante. Mas por que você está fazendo isso? Para melhorar de vida? Ou porque existe uma vida da ressurreição presente em você, e você pode testemunhar a vida da ressurreição a partir daí? Porque se é só negócio, meu irmão, você é digno de misericórdia. Se classificou aí. E ele continua falando: se Cristo não ressuscitou, o mal, ele está aí, não tem esperança nenhuma de um dia ele sair. E sabe aquela história? Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo então faz sentido. Sabe o que é o hedonismo? Entrega seus prazeres. Faça o que você deseja fazer. Eu mereço ser feliz e vou lutar pela minha felicidade. Não importa. Eu vou
eu mereço tal coisa. Então você vai trabalhar para você, para suas conquistas, para o seu mérito. Um hedonista vive para você. Você pode até conviver com pessoas, mas todos ali estão sujeitos à sua vontade. Ou melhor, eu convivo com pessoas até um dia da minha vontade ser desafiada. Pronto, não convivo mais. É por isso que a comunidade de Jesus, do Cristo ressurreto, ela é confrontada, questionada, e nós nos submetemos, somos instruídos e permanecemos. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque nós conhecemos a verdade. Você precisa reorganizar a sua vida. Você precisa refletir de que forma você tem organizado a sua vida. Por que você acorda na manhã? Qual o sentido da vida para você? Por que você se relaciona com quem você se relaciona? Como você é conhecido no seu trabalho? Como você é conhecido na sua escola? No seu ciclo de amizade? Imagina pessoas que não conhecem Jesus Cristo convivendo com você. Será que por vezes nós nos enganamos pensando que no final todo mundo vai ser salvo e nós vamos conviver, todo mundo juntos? Nós falamos sobre salvação, mas no final você ali ainda é uma espécie de universalista. Mas se você crer na salvação por meio de Jesus Cristo, a forma como você se relaciona com quem não crê tem que ser diferente. Essa pessoa tem que conviver com um pouquinho da eternidade convivendo com você. Imagina se um dia nós chegarmos, todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Se um dia essas pessoas chegarem e falarem assim, Senhor Jesus, eu não conheci, eu não sabia que era assim, eu não sabia que existia tudo isso. E Jesus olhar e falar assim, você conviveu com o Caio, com a Raíssa. Você experimentou um pouco do vindouro convivendo com o meu povo. Por isso, meus irmãos, é muito sério. O povo de Deus não pode viver dessa maneira, sabe? Nós cremos que Jesus ressuscitou, mas o amanhã não tem garantia nenhuma. Sabe, nós temos que ter a esperança viva em nossos corações. Caminhando nessa terra. O desastre está aí, acontece um montão de coisas. Mas nós temos que olhar e ver a realidade. Por vezes sofremos, mas sabemos que não é o fim. Porque o nosso Rei Justo está chegando. E com Ele vem o seu reino. E o apóstolo Paulo fala, olha, Jesus Cristo é a primícia. Ele foi o primeiro. E se você está em Cristo, existe uma certeza, uma convicção. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitaremos. Naquele dia, no seu retorno, aqueles que dormem em Cristo, eles sairão do túmulo também. Então isso muda tudo, a forma como você observa, vê a morte até, a vida e a morte. Você é afetado, sabe quando você perde um ente querido, um amigo, um desastre acontece, nós somos afetados por isso, nós sofremos, somos atingidos, porque ainda estamos aqui nesse corpo. Mas não é o fim, não é o fim, porque Cristo ressuscitou.
há uma viva esperança em nossos corações, nos nossos lábios. Eu ouvi isso de um professor uma vez, e repito isso sempre: o povo de Deus olha para a realidade com cara de ressurreição. Nós choramos agora, mas no final do dia nós estamos sorrindo. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo ressuscitou. Você não é consumido pelo desespero. Inclusive porque Cristo ressuscitou, há esperança de mudança, meu irmão. Há um perdão, é uma certeza de transformação. Na comunidade, na vida da igreja, muitas pessoas, eu olho e falo: Senhor, se eu não tivesse convicção que o Senhor tivesse ressuscitado, já teria desistido. Não faz sentido nenhum ficar insistindo com alguém. Comigo mesmo, mas porque Cristo ressuscitou, nós estamos aqui, meus irmãos, crendo que a transformação está acontecendo. Por quê? Porque Jesus saiu daquele túmulo no domingo de Páscoa. Existe uma vida para além dessa vida. E nós estamos organizando as nossas vidas a partir dessa realidade. Vivendo no mundo, sofrendo por vezes, nos alegrando, sorrindo, chorando, mas com os olhos fixos no Senhor, sabendo que Cristo é a primícia, Ele é o primeiro de muitos outros. Quando você acorda na manhã e você começar a ficar muito mal porque você não encontrou sentido porque você acorda, lembre-se, Cristo ressuscitou. Eu ainda não conquistei o que eu gostaria de conquistar. Lembre-se de uma coisa: quem está em Cristo não está sendo guiado por essas coisas. E tudo nós olhamos como graça de Deus. Graça de Deus. Finalizo essa mensagem. Nós precisamos olhar para a realidade a partir da ressurreição, inferir sentido. Sabe, às vezes as pessoas estão olhando, vivendo, passando. Sabe aquela história, aproveita a vida. Aproveita porque você não tem garantia. Não, nós vivemos a vida porque nós sabemos que existe um amanhã para todos nós. Assim como teve um amanhã para Jesus Cristo, naquela madrugada de sábado para domingo, um amanhã vem sobre nós. Acontecerá conosco. Olhe para a realidade, viva a vida a partir da ressurreição. Não permita outra esperança dominar o seu coração. O mundo pode cair ao seu redor, nada que você planejou pode dar certo. Sorria, meu irmão, minha irmã. Cristo ressuscitou. E não há nada nesse mundo que possa gerar vida na vida dos cristãos do que essa realidade, que Cristo ressuscitou. Nada pode dominar o seu coração mais do que isso. Seu valor da ressurreição. Fomos perdoados. Por que vale a pena perdoar nesse mundo? Porque Cristo ressuscitou. Por que vale a pena recomeçar nesse mundo? Porque Cristo ressuscitou e a nossa vida não se resume a esse mundo. Por que vale a pena continuar vivendo? Porque Cristo ressuscitou. Porque vale a pena morrer? Porque Cristo ressuscitou. Sua obra expiatória foi plenamente eficaz, aceita pelo Pai. Ele morreu, um justo morreu, e nele somos justificados. A ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado. Cessou o poder da morte. Ela nos toca
mas não nos vence, porque nós temos um vencedor, e nele nós vencemos. A morte foi vencida. A morte que hoje arranca lágrimas dos nossos olhos, já foi vencida por Jesus. Não haverá mais morte no seu reino. A ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver, nem a morte é um simples morrer. Não é um simples viver e um simples morrer. Não é. Se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. Se por um homem a morte entrou, na morte e na ressurreição de um homem, a vida acontece. E se nós vamos ressuscitar, faz sentido viver, conviver. Importa trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é vã. Vale a pena viver nesse mundo, mesmo diante de tantos desastres, insegurança, medo. Vale a pena, por quê? Porque nós sabemos que um novo mundo se aproxima e já podemos viver nossa realidade isso. Devemos trabalhar com ardor na expansão do reino de Deus, porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, missões, nós enviamos missionários. Porque Cristo ressuscitou, nós temos uma escola de missões. Porque Cristo ressuscitou, nós estamos aqui na sala de oração, orando, incessantes. Porque Cristo ressuscitou, nós nos encontramos todos os domingos aqui. Porque Cristo ressuscitou, sorrimos quando os nossos corações estão dilacerados. Quando parece que tudo vai desmoronar, sorrimos. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Que Deus nos ajude a viver de forma coerente com a ressurreição. Como você tem vivido? Como você organiza a sua vida? Quais os seus sonhos, seus projetos? Por que você faz o que você faz? E que mudança tem acontecido na sua vida? Porque Cristo ressuscitou. Esperança e vida estão para além dessa vida. E por causa disso, vivemos essa vida de uma forma diferente. Vamos ficar em pé, todos.